Eu fico pensando na angústia das pessoas, porque eu me lembro na época, né, que o Bolsonaro foi presidente. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, é que eu falar disso no passado me faz um bem enorme, porque eu não sei se vocês têm essa sensação. Quando eu estava vivendo isso na época do Bolsonaro presidente, era uma coisa que parecia que não ia ter fim, sabe? A destruição, os desmandos, tudo, aquilo me dava uma angústia tão grande, parecia que não ia ter fim. Então, hoje, quando eu falo dele no passado, me dá um alívio, assim, tão, nossa, mas é um alívio sem tamanho. E aí, quando eu vejo o que está acontecendo nos Estados Unidos, eu fico imaginando como as pessoas, lógico, não as pessoas que são loucas, trampistas, mas as pessoas normais, como não estão angustiadas. Sim. Entendeu? Com certeza. E eu tenho alguns amigos lá, e eles estão realmente angustiados. Assim, quer dizer, eu devo ter alguns amigos trampistas, mas eu nem pergunto, mas os amigos que eu tenho, que eu converso, estão bem angustiados. E são americanos, não estou falando de brasileiro nos Estados Unidos, eu tenho amigo americano que está extremamente triste, né? Porque não É isso, eu penso no povo de lá porque mesmo, com todos os sabe? defeitos, os Estados Unidos têm uma história de liberdade. Tá na história deles, né? Se mistura a história deles, né? The Land of Freedom, né? Terra da Liberdade. Então, de repente, um cara maluco que começa a exercer censura e, enfim, é muito complicado, né? Isso foi bem preocupante, né? Isso foi super preocupante dele exercer censura. Você fala, nossa, pra onde tá indo, né? Gente, e é o que você falou, Bia. Você vê que lá nos Estados Unidos tem um presidente eleito democraticamente, mas não é todo mundo que aceita, que está feliz com isso. Em Israel, não é todo mundo né, a favor de matar o povo palestino. Então, senão a gente começa a generalizar, achar que Estados Unidos é tudo trumpista. É porque a tendência é falar, pô, Brasil tá um horror. E a verdade é que era um governo. Estados Unidos... É um jeito de falar. Eu acho que as pessoas têm que se ofender menos e entender mais que a gente não está falando de todo um povo, a gente está falando de um governo, né? De um mandante, né? Sim. Ou de um grupo de mandantes, né? Enfim. Isso. Até quando é hoje, o Brasil está indo muito bem, o Brasil está brilhando. Enquanto, assim, o nosso governante, o que fez, né? Eu vejo o próprio Macron dando muito... sempre dando muito destaque ao Brasil e tal, né? Pela relação que ele tem com Lula e tudo. O Macron apaixonado, né, pelo Lula, né? Você não viu os memes esses dias que a Trump ligou para o Lula, Macron, aí vem a pessoa chorando assim. Vi sim. Mas é isso, assim, eu estava falando da personagem do Odete, porque eu acho que a Manuela Dias errou na mão em repetir algumas coisas que não são mais assim. Por exemplo, a Odete não faz compras no Brasil. Gente, a gente conhece muitos... existe, claro que ainda vai existir bilionário cafona, mas a gente sabe de muita gente da ponta da pirâmide, classe A, que hoje adora a moda brasileira, que compra roupa no Brasil, que compra as coisas no Brasil. E hoje essa relação com os importados mudou, né? Assim, até porque os importados incríveis já foram desmascarados, é tudo feito na China, né? A gente viu na época do Tarifaço. Os chineses fizeram um exposed das marcas. Eu não saía do TikTok, gente. Eu ficava no TikTok, deixa eu ver mais essa. Os chineses foram pro vídeo e assim, tá vendo essa bolsa aqui? Gucci, tá vendo o Chanel? Eu que faço. Gente, esse vídeo foi maravilhoso. Esse vídeo foi bom demais. Muitos, eu não parava de ver, eu fiquei viciada em ver vídeo de chinês fazendo exposed de marca. Era jeans, era bolsa, era bota, era sapato, era não sei o quê. Tudo vem de lá. Eles mandam para o país de origem para finalizar e botar a marquinha. Exatamente. Tanto que na própria Shopee, nessas plataformas de marketplace, teve um período que estava vendendo um monte de marca cara, porque deve ter sido vazamento lá da China mesmo, porque vem tudo da China. Então, eu acho que a relação com o que é importado mudou. A relação com o que vale e o que não vale mudou. Você tem joalheiros brasileiros incríveis, você tem estilistas brasileiros incríveis. Então, a Odete ficou, às vezes, a personagem ficou com uma fala um pouco datada, sabe? Em algumas coisas, porque a elite continua sendo elite. Tem algumas coisas que ela faz que é a cara da elite brasileira, preconceituosas, né, e tal. Mas essa relação com o Brasil em relação ao consumismo e tal mudou um pouco. Acho que faltou atualizar, sabe? Algumas coisas. Aí se não atualiza, fica aí não fica, perde um pouco da verossimilhança também, né?
Fica meio forçada a barra, né? Fica esquisito. Algumas coisas ela procurou dar ênfase. Por exemplo, ela fez um trabalho legal com a questão do AA, porque a Heleninha da outra novela bebia, não sei se vocês lembram. A Heleninha de hoje é a Paola Oliveira. E ela fez uma campanha muito bacana sobre o AA e tal. Isso foi legal. E Era Renata Sorrá. Era Renata Sorrá de antes. É isso mesmo. E agora é a Paola. E eu acompanhei, assim, eu conheço o trabalho do AA, é um trabalho incrível. Então, assim, isso foi um ponto positivo, sabe? Assim, que ela fez de legal. E algumas coisas assim, relacionamento de mulheres mais velhas com homens mais novos. Ela tentou quebrar vários paradigmas, mulheres mais altas com homens mais baixos, idade, altura, classe social. Isso ela tentou fazer linda. A gente tem que também reconhecer, nada é só ruim ou nada é só bom, né? Isso eu achei que foi bem legal, assim, que ela fez. Mas o que é mais interessante é que ela ficou assustada, a Thaís Araújo deu entrevista, um monte de gente falou, é que assim, ela foi ficando assustada, como ela ia colocando coisas na boca da Odete, a Odete foi ficando popular, e eu me lembro de estar numa festa aqui no Rio, e uma moça dizer assim para mim, eu amo a Odete, porque ela é muito sábia. Então ela diz coisas, meu bem, a Débora Bloch, Débora é maravilhosa. Bordão, né? Meu bem. Por exemplo, ela dizia assim, pensar é uma coisa realmente muito trabalhosa, mas como é importante pensar. Ela falava umas coisas icônicas, assim, e a galera começou a compartilhar as coisas da Odete, entendeu? Eu mesma botei no thread semana passada, foi até um capítulo meio tosco, assim, não foi bem feito, mas ela diz assim para a Heleninha, ele tá me traindo. Assim, minha filha, no flashback, minha filha, casamentos depois de 4 anos são assim, tem traição, aceita. Aí eu copiei, botei entre aspas e botei Reutemann, Odete. Porque citação. Todo mundo ficou falando nisso, porque ela tinha umas tiradas, entendeu? Tanto que a novela está super borocochô depois que ela morreu. Essa é a verdade que seja dita. Não sei se quem está aqui escutando a gente concorda comigo. Mas a gente já está para acabar, não está, Bia? Porque eu me lembro que quando... até sexta. Eu me lembro que depois que ela morreu, a novela não demorou nada. Vai acabar sexta que vem, e, na verdade, agora é o desenrolar de quem matou ela. Mas, assim, não tê-la na novela faz uma falta danada, porque ela era a graça da história toda. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.